Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 316 do seu podcast favorito de velocidade, às vésperas do fim de semana com Mônaco e Indianápolis. O que pode ser melhor, né? Poucas coisas podem ser melhor. E temos muitas perguntas, por isso já vamos chamar logo o grande Adalto. Peraí, que eu tô confuso aqui, confuso. O Adalto está confuso. Vocês estão vendo que ele está confuso, mas ele já vai aparecer, porque ele sempre aparece. Agora ele apareceu. Apareceu. Eu espero que Onde eu estava? Ah, por isso que estava confuso. Né, por isso que eu estou confuso. Eu espero que o senhor não esteja confuso o suficiente para confundir a cabeça dos nossos queridos colegas que fizeram perguntas, né? Grande Bruno, grandes confrades, eu não vi nada de novo e eu sei que tem pergunta pra caramba. Como tem pergunta, rapaz. É isso aí. Bom, vamos começar, né? Porque, afinal de contas, é também... Adalto, ontem nós perdemos o Xande Negrão, né? Um dia triste ontem para o automobilismo, né? Isso. O Xande Negrão que formou a era de ouro aí da Stock Car, né? Com o Igor Hoffmann, Paulo Gomes, Chico Serra, essa turma aí, né? Foi. Você já deve ter visto ele correr muitas vezes, né? Foi, e ele andava bem, viu? Ele andava bem pra cacete. Uma vez eu fui numa corrida na Stock lá. Bom, eu vi ele muitas vezes na TV, vi aqui em Interlagos, né? Uma vez eu fui numa corrida na Stock lá em Curitiba, não lembro que ano que é agora, mas deve fazer uns 15 anos, sei lá. E você sabe que ele estava em primeiro, com o Ingo empurrando ele, mas empurrando a corrida inteira, e ele não cometeu um erro e ganhou a corrida. Assim, o cara, para fazer isso com o Ingo, poucos faziam. Pouquíssimo. Então, eu vi alguém aí no Twitter, não sei aonde, chamando ele de gentleman driver, profissional. Profissional. O cara guiava muito, provavelmente melhor que o filho, inclusive. O filho competiu também, né, na Stock Car, né, o Xande Negrão. E o irmão também, né, o Guto Negrão também competiu na Stock Car, né. É isso aí. Competiu na Stock Car, ele guiava muito, muito bom piloto. Um pouco assim, digamos, não era dos mais simpáticos como pessoa, mas também não era amigo dele, né? Então, o problema ali não é esse. Ele guiava muito bem mesmo e foi uma perda para o automobilismo nacional. Se bem que ele não guiava mais há um tempão já tinha se aposentado. Mas a história, né? E também ele é o empresário, a empresa dele apoia lá a Stock Car, né? De medicamentos e tal, então tá envolvido lá também, né? Eu não sei que empresa ainda, se a empresa ainda... Eu sei que aquele laboratório, cuja cor é azul... Azul claro. Isso. Eles venderam por centenas de milhões de dólares. Eles ficaram assim... Eles já eram muito ricos, eles ficaram obscenamente milionários, entendeu? Sei como é que é. Quer dizer, imagino como é que é. Então, a gente não sabe. Eu não sei nem se a gente imagina isso. Talvez não. Mas a gente tenta imaginar, não é? Mas muito bem. É isso aí. Feito esse registro aí, vamos começar com as perguntas. Que Deus o tenha, né? E que a família fique bem aí, né? A família fique bem. É sempre triste. E morreu novo também, né? Então, 70 anos. Aquela doença maldita, né? Infelizmente. Bom, os nossos twitters estão aparecendo aqui, ó. O meu @BrunoAleixo80, o do Adalto @AdaltoRacing. E nós vamos começar aqui com a pergunta do Saulo Dantas. Adalto, qual é a equipe favorita para esse GP? Se a Red Bull está um foguete, qual equipe pode surpreender? Qual pode ser a surpresa? Bom, eu acho que a favorita é a Red Bull. Mas quem pode surpreender? Eu acho que a Ferrari mais do que a Aston Martin. Muito bem, ó. Também pode, mas aí depende um pouco de circunstância, depende um pouco se tiver chuva na classificação e o Alonso ou até o ídolo Stroll pegar uma pista um pouco mais seca, alguma coisa assim, porque acho que assim, carro por carro, acho que a Ferrari, principalmente com
com o Percival, pode aprontar. Muito bem, ó, o doutor Fibes tá falando que eu sou apressadinho, que não vai falar do filme, desse filme maldito que a gente nunca sabe qual que é. Um dia a gente vai assistir, doutor Fibes. Ele pergunta para o Adalto Senna da Silva, com a Honda se aliando à Aston Martin, confirmou, né? A gente falou aqui na terça-feira que ia confirmar, confirmou mesmo. Poderá haver uma pressão para incluir o Tsunoda como piloto da equipe? Caso isso aconteça, quem você acha que sai? Stroll ou Alonso? Adalto, você escreveu, né, já sobre isso, né? Que pode ser que pinte o Tsunoda na Aston Martin, não, no lugar do Alonso, né? O Lawrence Stroll não vai tirar o filho da equipe, viu, pessoal? Não. Isso aí não vai acontecer. Então seria no lugar do Alonso. Eu vou falar aqui uma coisa. Se isso acontecer, se o Lawrence Stroll aceitar o Tsunoda para correr do lado do Stroll, todo aquele discurso que eu fiz aqui na terça-feira de que a Aston Martin é uma equipe que pensa grande, cai por terra. Não, mas porque uma equipe que pensa grande não vai acontecer. Não pode acontecer. Isso provavelmente não vai acontecer. Seria totalmente incoerente com os investimentos que ele está fazendo. Se acontecer, eu vou entender que não está levando a sério. Por isso que eu acho que a chance é assim, mínima de acontecer. Não, é mínima. Eu vou dizer por quê, inclusive. A Honda ter dito aqui, ó, o chefe da HRC que falou, né? Não é qualquer um. É o cara que vai ser o chefe de tudo. Uhum. Porque a Honda passou tudo para a HRC. Né? Quem vai tomar conta é a HRC. Então, o presidente da HRC, aquilo ali foi um recado que com o Alonso eles não ficam. Não é que eles vão pôr o Tsunoda. Uhum. Eles nem sabem como vai estar o Tsunoda em 2026. Se o Tsunoda vai estar na Fórmula 1, se vai estar andando como anda hoje, pior, muito menos, não sabem. É o seguinte, com o Alonso eles não ficam. Então, o que eu acho, né, é que o Alonso sai em 2025, o contrato dele acaba ano que vem, 2024. Acho que o máximo que pode acontecer é a Honda renovar, a Aston Martin renovar mais um ano, máximo, mais um ano, e depois tchau, Alonso, e provavelmente o Alonso vai se aposentar. O Alonso já está com 40 anos, né? 41. Nesse momento, várias pessoas vão escrever um comentário, que absurdo, vão abrir mão do Alonso, não sei o quê, pessoal. O Alonso, em 2026, quando a Honda passar a equipar a Aston Martin, o Alonso terá 26, né? 41. 42, o Alonso terá 44 anos. Não tem condição. Não existe na história da Fórmula 1 um piloto competitivo aos 44 anos. Não existe. Olha, eu vou dizer mais. Por mais que a gente não queira duvidar do Alonso, porque ele já provou que ele é meio diferente mesmo, mas não existe, 44 anos não existe. E tem uma galera na fila aí que pode assumir lá e que vai ter um futuro, vamos supor que a Honda fala assim, não, então beleza, a gente aceita o Alonso com 44 anos, tá bom. Mas qual o projeto pro futuro? Porque 45, 46, 47, vai correr até 50 anos? Não existe isso. Né? O que provavelmente vai acontecer é que o Alonso vai se aposentar, ou no final do ano que vem, ou em 2025, e eles vão colocar um avião no lugar do Alonso lá. Eles vão atrás de um Percival, vão atrás de um Norris, eles vão atrás de um piloto assim, entendeu? Uhum. Um cara mais novo, que seja um avião, já provou que é um avião, e vai sentar lá ganhando uma grana para liderar a equipe. Exatamente. Entendeu? Provavelmente é isso que vai acontecer. Uhum. Não vai ser Tsunoda aí. É que ele falou isso já para avisar. Com o Alonso não tem papo, porque perderam a confiança nele. Não é só a idade. Você não trabalha com alguém que você não confia. A Honda não confia no Alonso. Não confia que se der um problema no motor, ele não vai chegar no rádio e falar, isso aqui é uma merda. Como ele fez. Que ele vai fazer, né? Ele vai fazer. Porque ele faz. Uhum. Entendeu? Ele faz, entendeu? Então não dá. O japonês, né? Não sei se você já leu algum livro japonês. Em japonês, não, nunca. Sobre a cultura japonesa. Aquele livro que mostra como lidar com os inimigos, mestre da guerra, não sei o que. Se você lê um livro daquele, você precisa um só. Você vê que eles não vão ficar com o Alonso. Uhum. Porque uma vez que perde a confiança, esquece. Acabou, entendeu? E eles perderam a confiança. Eles vão colocar o nome deles de novo, uma fortuna de novo, em jogo, para o Alonso ter um chilique. Uhum. Ficar sempre com medo do Alonso ter um chilique dentro do carro, dentro do rádio.
Entendeu? Então, não vão fazer isso, entendeu? É muito simples. Estão falando em emoção, concorda? Tem nada de emoção. Isso é negócio, meu. É negócio, e eu acho que além de tudo, se o Alonso ainda fosse novo, talvez eles até arriscassem. Mas, cara, 44 anos, desculpa, não dá, velho. Não dá, aí que tá. Você falou tudo. Ele tem idade, inclusive, que não dá mais. Não dá. Ó, vamos lá. Eu com 43 já tô sofrendo com meus kartzinhos aqui. Imagina o cara com 44 pilotando um Fórmula 1. Tá louco, velho. Eu, quando em 2000, que foi a última vez que eu andei de kart mesmo, eu sofri que nem um cachorro. Não dá. Entendeu? Ó, vamos lá. Anos atrás, tá? O André Aires, qual a opinião de você sobre a importância da nova suspensão anti-mergulho da Mercedes e os riscos de estrear um grande pacote de atualizações numa pista apertada e lenta com guarda-reis tão próximos? A Mercedes arregou, né, Adalto? Vai colocar os side pods lá, né? Diferente, né? Diferente de todos. É um side pod diferente, inclusive, com uma boca enorme ali. Foram do extremo ao outro, né? Hã? Foram do extremo ao outro, né? Foi no extremo ao outro, jogando o ar para... O side pod dela, ele desce, né? E a parte de cima, a parte de baixo é meio reta, é bem diferente aquele side pod deles. Ele não alarga, né? Como o da Ferrari, como das outras, ele segue reto, né? É um side pod bem diferente mesmo. É o que deu para fazer, porque é o mesmo chassi, como todo mundo já sabia, né? Como a gente já tinha falado, é o mesmo chassi. Então, aquele side pod é tipo... ele é uma carroceria. Ali ele é oco. O que passa ali na lateral do carro é só a estrutura para batida lá, o anti-crash, né? Estrutura do cockpit, né? É só isso. Enquanto o side pod das outras equipes tem toda uma parte de refrigeração, tem um monte de coisa. Ali é um negócio louco, entendeu? Tem nada ali. Aquilo é uma coisa mais aerodinâmica que não vai dar nenhuma diferença em Mônaco. Em Mônaco, a diferença que pode dar é o que o André está falando aí, que é a suspensão anti-mergulho. Aí, André, eles vão ter que calibrar, né? A suspensão, a Mercedes tem uma suspensão hoje que ela dá uns 15% de anti-mergulho contra, por exemplo, 45, 50 da Red Bull, né? Então, essa suspensão, ela tem uma angulação maior, ela dá mais anti-mergulho, você pode dar uma calibrada nela. Em vez de 15, você pode ir para 30. Não sei se eles vão nos 45, 50 da Red Bull, entendeu? Não falaram, a gente não sabe, né? Mas tem uma suspensão anti-mergulho que ajuda bastante na corrida, mais até do que na classificação. Porque se você puser muito anti-mergulho na classificação, você fica com o carro... Você tem mais dificuldade em esquentar o pneu dianteiro. Né? Então, com mais anti-mergulho, com menos anti-mergulho, você esquenta melhor o carro. E em Mônaco, a suspensão tem que ir mais macia também. Né? Então, a suspensão pode fazer diferença. O side pod em Mônaco vai fazer zero diferença. Zero. Se a Mercedes for bem em Mônaco, não é por causa do side pod. E se ela for mal, pior do que se espera, também não é por causa do side pod, entendeu? O que vai fazer diferença para a Mercedes vai ser, em Mônaco, vai ser basicamente a suspensão. Nem o assoalho vai fazer muita, porque também trocaram o assoalho, né? Sim. Também trocaram o assoalho. Nem o assoalho vai fazer muita diferença. Porque não tem área de... Não tem curva de alta, não tem... Então, não tem como, entendeu? É isso aí. Muito bem. Eduardo Reis, muito tem se falado das atualizações de Mercedes, Ferrari e Aston Martin, que chegarão mais próximas da Red Bull. Mas a Red Bull tem fôlego para novas atualizações, caso seja necessário. Não? Sim, né? Claro. Ela tem sim. Não tá parada. Só, ela tem aquela limitação de 10%. Ela já tinha uma limitação maior do que as outras, porque ela foi a primeira colocada, então ela já tinha menos túnel de vento e menos CFD. Ela tomou uma punição, ficou com 10% a menos aí. Então ela tem, por exemplo, a Ferrari tem o dobro, praticamente o dobro de túnel de vento e CFD do que tem a Red Bull. Mas tem fôlego sim, e como o carro deles já é um carro muito bom, é um carro dominante,
não é um carro muito bom, é um carro dominante. Então, é difícil para as outras buscar, né? Por isso que eu falei na primeira pergunta que a favorita ainda é a Red Bull para a corrida. Tanto para a pole quanto para a corrida. Vamos lá, Adriano Eduardo tem uma pergunta sobre o piloto da casa nesse fim de semana. Escutei muita gente criticando, especialmente por seus encontros com o muro. Vi gente comparando ele com o Alesi, piloto odiado por esse canal. Que absurdo. Só quem odeia o Alesi aqui é o Adalto. Eu amo o Alesi. Mas já vi gente elogiando muito, comparando com o Mansell, até com Senna. Você me viu me viu comparando com o Mansell. Isso. Especialmente nas melhores atuações dele. Prevejo que isso voltará a acontecer. Especialmente se ele for bem nesse fim de semana. Eu acho todas essas comparações exageradas. Ele está falando aqui. Me lembro Montoya. Tinha lances de genialidade, mas errava bastante também. Acham que ele está nessa prateleira mesmo ou está no nível do Alesi ou no nível do Mansell? Eu acho que o Percival tem potencial de Mansell, né? Mas não está lá ainda. Porque o Mansell tinha uma vantagem, que o Mansell era tão cabeça oca, ele não pensava. Né? O Mansell não pensava. Então o Mansell não sofria pressão. Né, o Mansell não tinha problema de pressão, né? Não tinha problema de pressão. Ele nem entendia o que era aquilo. Ele simplesmente. A única coisa que o Mansell sabia fazer na vida era sentar no carro e acelerar feito um maluco, né? Isso. Então. Eram ótimas entrevistas do Mansell. Exatamente. Os repórteres tentavam pegar de alguma maneira, ele. Como? Hein? Oi? Não entendi. O que você quer dizer com isso? Quer dizer, ele não. Entendeu? Ele não. Então, o Mansell tinha essa. É uma vantagem. Pode parecer estupidez isso que eu estou falando, mas é uma vantagem porque ele não sentia a pressão. Entendeu? Por isso que ele era tão rápido e quando ele errava. Às vezes ele errava 2 vezes no mesmo lugar. Ele errava porque ele andava mais com o carro, né? E ele andava muito. Ele andava sempre no limite. O Mansell não tinha essa de já estou em primeiro. O segundo colocado já está 10 segundos atrás. Eu não preciso mais fazer a melhor volta. Nem tinha ponto para a melhor volta. Mas ele ia atrás disso. Nas 10 voltas que faltavam. Então ele. Entendeu? Então você estava sempre achando, ele vai bater, uma hora ele vai bater. Então, o Montoya também era muito parecido com o Mansell. O Montoya também era muito assim, entendeu? Mas eu acho que ele tem potencial, sim. Eu gosto do Percival. Ele tem muita habilidade, tem muito talento, né? Falta um pouquinho de cabeça, mas o resto ele tem. Eu gosto dele, sim. É isso aí. O Brother. Sobre os novos motores de 2026, quais as principais mudanças? E essas novas mudanças podem atrasar a Red Bull, já que eles não têm essa experiência toda em desenvolvimento de motores? Ou o pessoal que está lá dá conta do recado? A Alpine Honda na Aston Martin pode ser melhor que a Red Bull Ford? Várias perguntas, hein, senhor Brother? É uma pergunta boa, aqui várias perguntas, né? A principal mudança é que vai ser um motor que vai ter mais potência elétrica do que esse, e o combustível vai ser 100% neutro. Não vai emitir carbono. Essa é a grande mudança, né? É um combustível neutro sem emissão de carbono. Se podem atrasar a Red Bull, podem atrasar todas elas, porque vai começar em 2026 igual para todas. A Red Bull tem um motor hoje igualzinho, o motor da Red Bull que eles estão usando é um motor Honda, 100% Honda. Não importa o que a Red Bull falar, porque de vez em quando o Helmut Marko vai dar umas declarações que dá até medo de ouvir, mas é 100% Honda, motor 100, não é 99, é 100. E a Honda vai desenvolver agora um motor para esse novo combustível, junto com todas as outras, com a própria Red Bull Powertrains, com a Mercedes, Ferrari, Audi, e o que foi? E quem mais tiver? Estou esquecendo alguém? Sim, a francesa, Alpine. Renault, Alpine. Então, todas elas vão estar no mesmo barco. Tem o combustível lá da... Não sei se você leu essa semana, Bruno. Eu esqueci de mandar. Eu devia ter mandado. Já está produzindo aquele combustível no Chile, começou a produção. Já está sendo testado em carros Porsche. A Porsche, junto com a Siemens e mais umas empresas, eles estão
para quem não sabe, eles abriram no Chile uma fábrica para fazer um combustível neutro. Há pouco tempo atrás, a fábrica foi inaugurada faz 1 ano e meio, mais ou menos, e eles já estão produzindo, já está sendo testado. O objetivo é que esse combustível hoje é muito caro, porque é um lugar só que faz, né? É bem caro. Esse combustível, o objetivo desse combustível, além de não emitir carbono, ele tem um objetivo assim que eu acho impressionante se funcionar. É que você vai poder substituir a gasolina no seu carro por esse combustível sem fazer nada no seu carro. Sem precisar mudar nada. Se isso acontecer, vai ser uma das coisas desse século, uma das invenções desse século, né, Bruno? Mas e a indústria, hein, Adalto? A indústria vai permitir, a indústria petrolífera vai permitir esse avanço? Olha, vamos conjecturar, vamos conjecturar. É difícil. Mas eu acho que a indústria petrolífera, ela devia pensar que elas são indústrias de energia e deviam começar a pensar em outras coisas também. Mas você tem a cabeça muito evoluída. O pessoal não tem essa cabeça tão evoluída igual você. O pessoal pensa no agora, não é? Mas aí elas vão ter problema porque elas sabem tudo que está acontecendo, estão vendo tudo que está acontecendo. Elas sabem que o petróleo é finito. Está acabando a parada, né? Vamos traduzir, enquanto você vai falando, eu vou traduzindo para a linguagem mais dos leigos, tipo nós. Assim. Tá acabando a parada, pessoal. Tá acabando. Tá acabando a parada, entendeu? Então elas precisam se ligar em outras... por exemplo, aquele gás de xisto, né? Os Estados Unidos se tornou autossustentável, não, se tornou independente de importação de petróleo por causa do gás de xisto, que nós temos aqui. Nós temos aqui bastante. Quem mais tem na América Latina, na América do Sul é a Argentina, mas o Brasil é o segundo que mais tem. Entendeu? Então você já ouviu falar em alguém extraindo gás de xisto aqui? Eu não. Quer dizer, eles já estão fazendo isso faz 10 anos. Então, mas é que aqui deve depender de alguma coisa em Brasília, será que não? Provavelmente. Então aí ferrou, meu amigo. Provavelmente. Aí nós estamos ferrados. Se depender de Brasília, nós estamos ferrados. É isso. Muito bem, tá aí. Então, essas foram as notícias esportivas e macroeconômicas para você se preocupar um pouquinho com o futuro do nosso planeta. O Márcio Kajima, parabéns pelos programas. Gostaria de saber se com esse zoom de dança de pilotos, quem a Red Bull chamaria para o lugar do Pérez, se numa repetição do efeito Rosberg ele fosse campeão e se aposentasse. Tipo assim, o Pérez ganha esse ano, por exemplo, e fala, agora eu não quero mais, agora eu vou sair, igual o Rosberg. Marco Kajima, uma pergunta difícil. Você quer saber quem eu chamaria ou quem a Red Bull chamaria? Ou quem o Bruno chamaria? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver o que ele está falando. Gostaria... Quem a Red Bull chamaria? Quem a Red Bull chamaria? Ela chamaria um piloto segunda prateleira. Entendi. Eu acho assim, ela não chamaria nem o Hamilton, nem o Percival, nem o Norris, nem o Russell e nem o Alonso. Né? Ela chamaria um dos outros. Qualquer um dos outros faria um bom papel lá. Tsunoda. Até o Tsunoda. O Tsunoda esse ano melhorou. Digamos que o Tsunoda continue melhorando. Né? Esse ano ele melhore mesmo. Deu um cacete tremendo lá no campeão da FE, que está lá, o Nick De Vries. Pare de errar, não xingue mais a equipe. E deu um cacete no cara. Por que a Red Bull não colocaria aí no lugar do Pérez, se o Pérez criar algum problema? Não, é que aqui a hipótese é se o Pérez for campeão e for embora. Bem pouco provável, né? Mas a gente tem que trabalhar com todas as hipóteses, né? Enquanto existe a chance, né, matemática, a gente não pode falar nada. Lógico. E existe, então, pouquíssimos pontos de diferença. É isso aí. Matemática existe. Fácil, bem fácil. O Mário Sérgio pergunta sobre 2026. Ele diz que é um homem que pensa no futuro. Tá vendo? Ao contrário do pessoal da indústria petrolífera, o Mário Sérgio pensa no futuro. Tendo em vista que serão produzidos novos motores que visam não só o combustível verde, o meio ambiente e coisa e tal, como também a diminuição de sua complexidade, a fim de reduzir os custos de produção, pergunto: alguma chance dos carros ficarem menores
alguma sinalização buscando algo no sentido de reduzir o tamanho desses carros? Afinal, quanto menor o carro, menos difícil de ultrapassar. Quanto menor o carro, menos difícil. Quanto menor o carro, mais fácil ultrapassar. Não é bem essa relação direta, né? Assim, mas diminuir o tamanho dos carros ajudaria, né? Ajudaria. Eu acho o carro muito grande, né? E quase todo mundo acha. Ou até os pilotos acham. Eu nunca vou esquecer quando o Hamilton, em 2017, chegou e falou: parecia um ônibus. Né? Ele falou: a primeira vez que eu vi, parecia um ônibus. Fui na fábrica, eu vi o carro pronto e falei: mas parece um ônibus. Parece mesmo. Então, o carro realmente todo mundo acha grande, mas a gente não vê nenhuma sinalização de que vai diminuir o tamanho. Infelizmente. Enquanto eles forem agregando coisas de motor, híbrido, MGH, turbo, sei lá o quê, o negócio não pode diminuir, porque precisa caber tudo lá atrás, né? E tem que ver a tecnologia da bateria. A bateria pesa muito. A gente falou, né, semana passada aqui. Só uma peça ali pesa 22 quilos. Entendeu? De 20 a 25. Entendeu? Então, a hora que a tecnologia da bateria evoluir, e se tiver uma bateria com o dobro da potência e metade do peso, que vai chegar nisso em alguns anos, aí pode ser que diminua um pouco, mas enquanto isso não acontecer, acho difícil. É isso aí. Alisson Reis, caso a nova atualização do carro da Mercedes não dê certo em Mônaco, quanto em Barcelona, melhor seria abandonar esse ano e concentrar 150% em 2024, levando o resto do orçamento deste ano e juntando com o próximo. Acho que não pode fazer isso, não, né? Não pode. Não pode. Não pode. Isso. Alisson, o orçamento é por ano. Se sobrou, sorte sua que não gastou tudo. Ou o azar que não gastou porque não teve onde gastar. Mas não quer dizer que você pode levar o orçamento de um ano para outro. Né? Bom, não é Barcelona. Eu acho o seguinte, né? Esse carro aí, da Mercedes, ele é um híbrido, né? Eu estou falando isso faz tempo. Ele não é um carro novo, ele é um híbrido. Porque ele usa o mesmo chassi. Tudo bem, com outros encaixes, mas é o mesmo chassi. Você vê, para eles colocarem esse side pod aí, o side pod não está encaixado no chassi. Ele não está encaixado no chassi, como está das outras equipes. Entendeu? Então, ele é um híbrido. Você tem que dar um tempo para eles conseguirem entender o carro e desenvolver esse carro. Pelo menos umas 4, 5 corridas. Não dá para. Eu acho que pode acontecer de agora em Mônaco ou em Barcelona o carro andar muito mal ou muito bem e eu não vou cravar aqui que o carro ficou melhor ou pior. Eu vou esperar mais um pouco. Eu tenho que esperar um pouco. Não dá para cravar porque é uma coisa nova que eles estão fazendo e é uma coisa que nunca foi feita antes. É um carro diferente, uma carroceria diferente no mesmo chassi. Mas isso aí já é para 2024, né? Não, pensando em 2024, eu acho que é. Sim, pensando em já desistiram desse ano. Eles já estão pensando em 2024. Ano perdido já. Lógico. Né? O Leginaldo Remy, Adalto, você vai apostar em quem para a corrida de Mônaco? Rápido, porque tem outra pergunta. Eu apostei no Percival. Você para de falar Percival, coisa chata, é o Leclerc, ninguém sabe. Eu apostei no Leclerc, né? Porque o Leclerc não está pagando tão bem para a pole, mas está pagando bem para a corrida. Deixa eu ver se dá para eu ver aqui agora. Eu estava com o negócio aberto aqui. Porque eu falei, vão perguntar e vou ter que responder. Então, meu Deus, onde está o negócio? Está aqui. Está aqui. É que eu não tinha. Ó, vamos lá, vamos fazer isso aqui ao vivo, hein? Para classificação, o Leclerc agora, lá no Betano, que é nosso parceiro, vai aposta lá no Auto-Race, hein, meu? Vai lá. Lá em cima as coisas. Para classificação, o Leclerc está pagando só R$ 2,70 para cada um. Então é bem pouco. Mas para corrida, ele está pagando R$ 4,80. Ele estava pagando mais quando eu apostei. Ele estava pagando 8. Agora ele já está pagando 4,80. Por quê? Essas cotações
que eu estou falando agora, que vocês estão ouvindo eu falar agora, elas vão mudando. Conforme as pessoas vão apostando, elas vão mudando. Por exemplo, o Verstappen está pagando 2,18. Ele começou pagando 1,38. Mas como as pessoas foram apostando mais nos outros pilotos, a cotação dele foi aumentando. Entendeu? Então, o Verstappen, nesse momento, na Betano TV, está pagando 2,18, o Pérez 4,50, o Leclerc 4,80, o Alonso 5,60, o Sainz, ó, o Sainz, 26 vezes. O Hamilton, 27, o Russell, 32. Entendeu? Então, se você colocar aí $10, que são R$50, no Sainz, por exemplo, que não é uma aposta absurda, se o Sainz ganhar, você ganha 26 vezes o que apostou. Eu não fiz a conta aí, mas dá uma graninha. Né? Se fosse R$100, você ganha 2.600, entendeu? Que foi o que eu ganhei quando apostei na pole do Leclerc lá no Azerbaijão. Eu estava pagando exatamente isso, 26 vezes. Eu pus R$100, entendeu? Então, eu pus de novo no Leclerc, mas ele estava pagando 8 quando eu pus. Então, se ele fizer a pole, eu vou ganhar 8. Muito 8 bem. vezes o que eu apostei. É isso aí. Ó, outra pergunta do Leginaldo Remy, sobre essa onda dos pilotos não disputarem posições, pensando apenas no cronômetro. Isso não vai da personalidade do piloto? O Russell disputa ferozmente posições com o Max para demarcar território. Acho difícil imaginar o Vespa cedendo posições facilmente, mesmo se tivesse um carro inferior. Tenho a impressão que pilotos agressivos estão mais preocupados em mostrar a que vieram do que com o cronômetro. Poderiam comentar? Não, eu poderia. Isso aí daria um programa, viu, Leginaldo? A pergunta é boa e daria um programa, né? O Senna, quando começou, fez isso. O Schumacher, quando começou, fez isso com o Senna. Né? O Senna pegou ele pelo colarinho depois de uma corrida. O Bruno deve lembrar. Sim. Discutiram. O Russell chegou agora, né? Ele pôde disputar a posição com... Chegou agora na equipe de ponta, né? O ano passado. Mas ele só pôde disputar a posição com o Verstappen, como o carro estava muito ruim, deu para disputar agora, só esse ano, naquela corrida do Azerbaijão. Você tem que marcar o território, porque senão você fica... eles começam a te chamar de Zé Mané, quer dizer, você chega, o cara já abre para você, entendeu? Não pode. Você tem que ter alguma dificuldade de ultrapassar. Então, isso tem um pouquinho também de... Agora, uma vez marcado o território, aí você, depois de um tempo... Então, digamos que entre o Max... Digamos que a Mercedes melhore, né? E o Russell e o Max disputem mais algumas vezes posição. O Russell vai continuar jogando duro, o Max também, mas eles vão começar a se respeitar. Entendeu? E aí, numa corrida mais para frente... Quando um deles vê que o outro é muito mais rápido, eles não vão disputar a posição. Eles vão deixar passar para não perder tempo. Mas enquanto não marcar o território, não pode disputar, não pode fazer isso. Tem que disputar mesmo. Né? Mesmo que isso prejudique um pouco a sua corrida, você tem que marcar território contra certos pilotos. Contra os pilotos que estão na frente, principalmente. Né? O Max é o cara que é campeão, provavelmente vai ser tricampeão esse ano, tem o melhor carro, e se o Russell sentir que tem carro para segurar ele uma volta, aí ele vai tentar segurar. Muito bem, vamos lá. Doutor Caveira, vai mudar alguma coisa na alocação de motor e componentes por conta do cancelamento de Imola? Está falando aqui que não faz falta nenhuma Imola. Não, que eu saiba não falaram nada. Doutor Caveira, eu não sei o futuro, né? Grande doutor Caveira. Eu não sei o futuro, mas até agora ninguém nem tocou no assunto. Muito bem. Então, O Dé Almeida, 2 perguntas rápidas. Qual foi o primeiro carro dominante da Fórmula 1? Ainda tem algo da Copersucar para visitarmos? Carro, prédio, peças, escritório? Tem um museu aqui em São Paulo. Tem o museu do Emerson, né? Mas eu acho que ele não é aberto, não é? Eu acho que tem um carro lá, a Copersucar. Tem carro lá, tem carro da Copersucar lá. Mas ele não é aberto, né? Para visitar, sim? Acho que não. Meu filho foi. É mesmo? É. Ah, então tem. O filho mais velho foi.
Talvez tenha que pagar para entrar, não sei. Ah, isso sim, mas eu não sei. Mas é só dar uma pesquisada aí. O primeiro carro dominante que eu me lembro... dominante mesmo, que era muito melhor que os outros... A McLaren 88, será? Eu ia falar, eu estava na dúvida se eu falava Williams de 86, 87, mas ela era só melhor, não era dominante. Dominante foi a que eu lembro McLaren. Foi a McLaren de 88, que eles punham volta no terceiro colocado. Isso. Ganharam todas as corridas, menos uma, que um quebrou e o Senna cometeu um raro erro flagrante de bater no... Você lembra em quem? Foi o Schlesser. Isso, Jean-Louis Schlesser. Isso, pujante Schlesser. Isso. É isso aí. O primeiro que eu me lembro. Mas muito foi bem. Só 2 anos, viu? É que assim, pode ser que tenha tido alguma coisa aí nos anos 60, 70, eu não lembro. Para mim, eu não conheço, assim. Para mim, o primeiro foi a McLaren de 88 mesmo. Você teve o tricampeão, Jack Brabham, que foi tricampeão com o carro dele, mas eu não sei te dizer se era um carro dominante. É isso aí. Fernando Marinho, Adalto, você acredita que os carros de efeito solo seriam mais fáceis de guiar e acertar, mais fácil de se entender se fossem utilizados os antigos pneus usados até 2021? Ou no caso do efeito solo, o tamanho das rodas e pneu com banda de rodagem menor ou maior não faz tanta diferença? Não, a diferença que a banda, que o aro, né, faz é na suspensão. Eles têm que calibrar a suspensão de maneira diferente, porque o pneu tinha essa altura e passou até essa altura. Então, o pneu faz parte da suspensão, né? Então, é isso. Não tem nada a ver com o efeito solo. O efeito solo, o original, os pilotos... Tá difícil a gente tirar isso, né? O original não é que era mais difícil, mas é que ele era totalmente diferente de tudo que os pilotos tinham guiado na vida antes. Ele grudava demais o carro no chão, tinha um efeito de sucção muito grande. Era tão grande que eles tiraram a asa da frente. O carro não tinha asa dianteira. Né? Os carros tinham um bico sem asa. Então, você vê o tamanho da sucção que tinha aquele carro. Né? Alguns pilotos não se adaptaram, como o Ronnie Peterson, por exemplo. Né? Que era um avião antes desse carro. Era um dos pilotos mais rápidos da Fórmula 1. Entendeu? Já o Mario Andretti se adaptou pra caramba. O Mario Andretti, todo mundo achou que fosse tomar uma surra do Ronnie Peterson. Mas quando entrou o efeito solo, foi ao contrário. Entendeu? Então, é uma maneira diferente de guiar. Aquele efeito solo, que tinha muita sucção, esse tem menos. Então, eu acho que esse não tem tanta diferença quanto tinha o outro. Entendeu? O outro tinha muita diferença. Muito bem. Equity Seeker. Williams, Gulf, Porsche F1 Team. Belo nome, não? Belo nome. Alguma indicação além do teaser que a Williams divulgou no Twitter? Não tem indicação. Eu só acho que a Porsche disse que desistiu da Fórmula 1, mas eu acho que não desistiu. Ainda mais que a Porsche é a única montadora envolvida nesse projeto desse combustível novo. Então, faz muito sentido, né? Eles entrarem, né? Então faz um sentido do outro mundo eles entrarem. Enfim, vamos ver. Leonardo Reis, considerando uma menor distância entre os carros, ou seja, 2 segundos entre os 20 carros, provavelmente teremos uma maior proximidade entre eles em Mônaco. Sendo assim, condições diferentes poderão ser vistas nesse final de semana e talvez criar situações novas nessa prova. Como? Carros próximos podem atrapalhar as estratégias de undercut e overcut? Riscos maiores de colisões e safety car? Sim, eu acho que sim, Leonardo. Mas olha, a gente está falando, a gente tem 2 tipos de corrida aí, né? Se chover e se não chover. Né? Se chover, pode dar quase qualquer um. Né? Até piloto que hoje chega em 10º pode ganhar a corrida. Se não chover, fica mais aquele trenzinho que a gente conhece. Trenzinho, e se o cara da frente resolver andar devagar, o de trás tem que andar devagar, e o de trás... Igual no ano passado.
né? Ele vai ter que acelerar antes de entrar no box, só isso. Mas... Então ele já vai saber umas 3 voltas antes, Uhum. e nessas 3 voltas ele vai chinelar. Mas o resto ele pode andar devagar, porque não tem como passar. Mônaco, bom, é a classificação de sábado. Classificação é essa que vocês não verão ao vivo na TV aberta, porque a Band vai transmitir o Campeonato Alemão. E aí, Adalto, Campeonato Alemão. O que você acha? O que você achou dele? Você que é um amante das coisas da Alemanha, deve ter ficado feliz, né? Os carros alemães, as mulheres alemães, o Schumacher não, tô brincando. O que você achou aí da Band transmitir a decisão do campeonato alemão para o Brasil, ao invés da Fórmula 1, o treino de Mônaco, que é mais importante que a corrida? Isso aí tem um. Nem precisa falar nada. Né? A última corrida, a Band transmitiu, ela ficou em 4º lugar. Tudo bem, só que tem que levar em consideração que foi uma corrida à tarde, competiu com futebol. Competir com futebol aqui no Brasil, futebol brasileiro, né? Tudo bem. Não futebol alemão. Também que você complementou, né? Competir com futebol brasileiro aqui no Brasil, acho que só novela consegue, talvez, não sei. Acho que nem isso mais, viu? Ou nem isso mais, entendeu? Então, eu acho triste, mas o que vai se fazer, né? Eu não sei qual patrocinador paga mais, que tipo de contrato eles têm. Então, mas assim, ó, eu vou falar, a gente sempre conviveu com isso, né? Corridas, por exemplo, do México e Estados Unidos, sempre acontecia isso, porque sempre era no momento decisivo lá do Campeonato Brasileiro, e aí a emissora da vez pegava e transmitia o jogo em vez da corrida, e depois passava um VT da corrida, beleza. Agora, Campeonato Alemão, num sábado de manhã, aí eu assustei. Porque assim, tudo bem, é problema da Band, vai transmitir o que ela quiser. Se a Band chegar aqui e falar assim, ó, nós vamos transmitir o campeonato de bocha do bairro do Limoeiro, e em vez do treino da Fórmula 1, a gente tem que falar, tudo bem, decisão deles, né? Os confrades nem sabem o que é bocha. Não sabe. Claro que sabe. Isso é problema deles, é uma decisão deles lá e tal. Agora, tudo bem, a gente sabe que a audiência da Fórmula 1 esse ano não tá essa maravilha toda, até porque o campeonato não tem nada de especial, né? Mas, cara, campeonato alemão no sábado de manhã, ao invés de treino da Fórmula 1, eu dei uma assustada, viu? Essa eu não esperava, não. É por isso que a gente está falando desde o ano passado, que você que nos acompanha, que está aqui, é porque gosta mesmo de Fórmula 1, de automobilismo, de Fórmula 1. Meu, assina o F1 TV. Não, sim, isso sim. Entendeu? Assina o F1 TV. Você vai ver lá a transmissão ao vivo, porque a Band vai passar, a Band Esportes vai passar. Vai passar no Band Esportes, né? Que o Band Esportes é um canal que não tem todos os pacotes. Isso. Então, se você tivesse F1 TV, custa uma bagatela, agora não sei, nesse momento não sei quanto está custando, mas começou o ano custando $30. Tipo pro ano inteiro. Ou seja, R$150, você dividir por 12 dá R$12 por mês. O que você faz com R$12 por mês? Eu não sei onde você mora, aqui. Uma pizza aqui em São Paulo tá 50 pau. As mais baratas, né? As mais baratas. As pizza mais baratas. De mussarela, tá com 50 pau, entendeu? Então com R$12 você não faz nada. Compra a F1 TV, que você vê. Se você entender inglês, você vê. Inclusive a transmissão em inglês, se você quiser. Exato. Entendeu? Você pode ver tem o programa pré, línguas. Tem o programa pós. Eles entrevistam todos os pilotos, falam com chefes de equipe. E você vê na hora que quiser, vê a câmera on-board, entendeu? Então, é isso, porque ficar dependendo de TV aberta, vai acontecer isso toda hora. Começou a acontecer isso lá na Globo faz, sei lá, uns 10 anos atrás. Só que o campeonato alemão ainda não tinha acontecido, né? De qualquer maneira, é aquele negócio, né? Que a gente já falou aqui várias vezes, e sempre que a gente fala, vem algum ouvinte engraçado e fala, mas Fórmula 1 sempre foi assim. A Liberty tem que dar um jeito nesse negócio. Se a Fórmula 1 virar um esporte previsível do jeito que está, nesse nível de a gente já sentar no sofá sabendo quem vai ganhar a corrida, aí realmente vai ficar muito difícil, e até a TV aberta querer transmitir. Né? E aí você vai só minguando, e o que já é um esporte de nicho vai virar mais nichado ainda, né? Então... E olha, esse argumento que a Fórmula 1 sempre foi assim não vale mais há muito tempo para nada. Porque se a Fórmula 1 sempre foi assim, ela não existiria mais.
Entendeu? Ela já Exatamente. tinha acabado. Sempre teve um atrativo, né, Adalto? Isso. Sempre teve um atrativo, né? Tem que ter. Eu diria o seguinte: ninguém é idiota, né? Assim, ninguém deve ser idiota de achar que a Fórmula 1 era muito emocionante nos anos 80. A gente já falou isso aqui várias vezes. Mas esse nível de imprevisibilidade eu não lembro. Assim, dessa era agora eu não lembro. Porque antigamente, mesmo que você tivesse carros muito melhores do que os outros, você tinha outros fatores. Tinha quebra, você tinha as pistas que Estouro de acabavam pneu, tendo acidente, estourava pneu. Agora não acabava a gasolina. tem mais nada disso. O cara larga sabendo até qual volta que ele vai fazer, 1,22, não sei o que, sabe? Então, eles têm que resolver isso daí. Hoje o piloto de Fórmula 1 é quase um piloto de avião comercial. Já sai com um plano de voo. Isso. Pronto. Pronto, Né? para cumprir aquilo. É quase isso, entendeu? Então, Por que uma hora o Bruno tinha dado aquela ideia de acabar com o rádio. Exatamente. Totalmente. Acabar mesmo com o rádio. Não é censurar, não, é acabar. Acabar. Colocar placa. Tem coisas que, se você olhar para trás, dá para fazer. A maioria das coisas não dá. Mas tem coisa que dá, entendeu? Então, tem que ter um reencontro aí com o esporte. Isso, exatamente. Porque sempre foi negócio e esporte. Mas está virando só negócio. Isso. Então tem que ter um reencontro aí com o esporte. E uma das formas de ter reencontro com o esporte é prevalecer a decisão do piloto, que está lá com a adrenalina dirigindo o carro. Para prevalecer a decisão do piloto, por exemplo, precisa tirar o rádio, para não ficar o engenheiro buzinando na cabeça dele. Mas, enfim, são coisas aí. Para esses que criticam, né? Teve um ouvinte que falou: que ideia idiota tirar o rádio. Tá aí, ó, o bonitão. A Band não vai transmitir o treino. Por quê? Porque tá chato. Por isso, porque não dá audiência. Entendeu? Então é isso aí. Muito bem. O Leandro Rocha. É possível que essas atualizações da Mercedes tenham deixado o carro mais pesado e isso interferir de modo significativo no desempenho do carro? Olha, não, acho difícil. É lógico que um pouquinho mais de peso talvez tenha. Aqui você tem o side pod hoje que você não tinha. Era 0. Tudo bem, o side pod deles é pequeno, tudo, mas Só que esse side pod de fibra de carbono, eu vou te falar uma coisa. Eu participo de alguns grupos, aí eu participo de um grupo só de pessoal que corre tudo, né? Corre piloto amador, mas assim, tem uns caras que estão na Europa, tem uns caras que estão nos Estados Unidos, moram lá, inclusive. Tudo. Um deles, correu num carro esse final de semana, parece uma Ginetta. Lembra da Ginetta? Aquele carro italiano? Sim. Então, só que a Ginetta só tinha conversível. Quiseram fazer uma categoria e mandaram fazer capota. E a capota de fibra de carbono vai pesar 2 quilos. A capota inteira do carro pesa 2 quilos. Entendeu? Então, é uma coisa que a Mercedes nada, né? É nada. A Mercedes deve ter tirado alguma coisa e para colocar o side pod, ela tirou peso de algum lugar para colocar lá, com certeza. É isso aí. A Aura tirou o peso na consciência de ficar livre daquele porcaria daquele projeto também. O Aura Drummer, sobre a Indy 500, quem arrisca um palpite? Acho que o Patrício Award vai pôr a cara no Borg Warner nesse domingo. Borg Warner é o troféu, para quem não sabe, das 500 milhas lá. Qual é a sua aposta, Adalto? Eu acho... eu tô com a impressão que o Scott McLaughlin é que vai aprontar, viu? Mas posso estar errado, né? Eu acho que, assim, eu acho que corrida longa dessa, que precisa usar muito a cabeça, não sei o quê, os pilotos mais velhos eu acho que eles têm uma vantagem. Né? Que eles andam meio no meio do pelotão, economizando combustível no vácuo dos outros, para fazer uma parada a menos. Uma parada a menos é uma diferença brutal. Você pode tirar uma volta com uma parada a menos. Você tem uma ideia. Então, eu sei, Scott Dixon. O Dixon sempre é candidato, né? Sempre é candidato. Tem o Canaan também. Eu não descarto. O Tony tá largando em nono, né? Tony Canaan largando em nono também, candidato. Não descarta o Pepe Legal, largando em nono, entendeu? Pepe Legal, a gente chamava ele de Pepe Legal quando Tony Canaan, na década de 80, pegava fitas de vídeo na minha locadora. Tinha uma locadora, eu e 2 amigos. Sei. De vídeo, ele pegava e chamava ele de Pepe Legal. Falei agora. Não descarto ele tem muita experiência, foi bem, vai largar em nono, né?
tem um carro bom. Tá se despedindo, né? Tá se despedindo. Tá fazendo o maior sucesso lá. É o grande nome das 500 milhas. É o nome daquele. É incrível como americano, né? Você tem esse problema, né, meu? O cara é um gringo, meu. O cara é um brasileiro, o cara não é americano. E ele está sendo comemorado lá como se ele fosse um herói americano de guerra. Quer dizer, né? Como fizeram muitas vezes com o Elinho também, né? O Hélio é uma lenda, né? É uma lenda lá. Jogou 4 ou 5? 4. 4. Então, vai tentar a quinta esse ano. É que o Hélio eu não coloco na lista, não, porque a equipe é muito fraca, né? Fraca, né? Pode ser que pinte e tal. Indianápolis sempre tem zebra e tudo, mas é zebra se for, né? É fraca, é fraca. Eu vi uns vídeos que ele fez também durante os treinos, sempre reclamando bastante do carro. Tá insatisfeito, vai mudar o acerto todo. Não começou muito bem, não. Mas o Hélio nunca pode ser descartado, né? Não. Nunca pode. Vamos lá, ó. O Daniel Borges, Adalto. Muitos estão falando que a Mercedes copiou a Aston Martin. Mas agora que já temos até nas redes sociais da própria Mercedes o carro montado, me parece que é um pouco dos 3 conceitos. Qual é a sua opinião? Então, o grande Daniel, o que eu falei antes, a Mercedes fez um carro híbrido. Se olhar, não é cópia de nenhum deles, tem um pouquinho de cada um, usando o que a Mercedes já tinha. Foi o que deu para a Mercedes fazer isso daí. Né? Como eu falei, o sidepod não está nem fixado no chassi. Né? Então, ele está fixado naquela proteção que tem na lateral do carro. Né? Inclusive tem um vão. Se vocês notarem bem, vocês vão ver que tem um vão entre a carroceria e o sidepod. Tem um vãozinho ali, que as outras equipes não têm. Ali tem um vãozinho, entendeu? Pelo menos eu vi numa das fotos, me pareceu que tinha um vão ali. Eu tive que passar a tarde fora, pessoal. Cheguei 5 minutos antes da gente começar a gravar o programa. No boteco. Então, foi lá que ele passou. No boteco. Então, eu não... Pode ter saído mais fotos novas, que eu não vi ainda, tudo. Mas nas que eu vi ontem à noite, hoje de manhã, teve uma foto que eu vi claramente que tinha um vão ali, entendeu? Eu até falei, como é que eles vão vedar isso daí? Precisa vedar esse vão aí, não sei como é que eles vão fazer. Põe uma silver tape lá. Pode ser. Então, acho que é um híbrido, Daniel. Não é cópia, não. A gente tem uma matéria no Auto Racing sobre as atualizações, e tem lá até uma foto do sidepod da Aston Martin e da Mercedes. Você vai lá e você vê que não tem nada a ver um com o outro. São bem diferentes. Muito bem, vamos lá. Um minutinho. Eni Grobi. Se só houvesse o Pérez na Red Bull e você tivesse que pôr o Max em outro carro, qual seria? e ele conseguiria ser campeão mesmo, assim, depende do carro, né? Não, esse ano não, o Pérez seria o campeão na Red Bull. O Pérez seria o campeão, ou o que tivesse ao lado do Pérez, né? Exatamente, o que tivesse ao lado do Pérez. Se o Norris, por exemplo, seria o Norris. Sim, seria o Norris. Eu assim, teria que colocar ele numa equipe que tivesse alguma chance, que é a Ferrari, o Aston Martin ou a Mercedes. Não dá para pensar no Vespa, na Haas. Não dá. No Orna. Não dá. Teria que ser uma das equipes grandes, entendeu? Então, esse ano nem na McLaren dá para pensar no Vespa, também não ia fazer nada lá. Não ia fazer nada. O Davi Santos, a pergunta para cada um de vocês. Será que essa associação da Aston Martin Honda vai até o título da equipe? Ou vai repetir a atitude vacilante da Honda, se retirar da categoria? Apostar na Honda é sempre um risco, né? Sempre porque os caras decidem sair assim, né? Uma hora para outra. Eu acho que o Lawrence Stroll, muito ciente disso, né? Um homem de negócios, não é um cara ele deve ter desesperado, ele tem um motor Mercedes. Exato. Entendeu? Ele poderia continuar com o motor Mercedes. Então, se ele foi para a Honda, é porque ele deve ter feito um contrato super bem amarrado. Uma multinha top, né? Aquela multa assim. Isso, exatamente. Aquela multa, mais assim, que o cara até chora para desistir, né? Exatamente. É tipo 5 anos, entendeu? No mínimo. Se sair antes, vai me pagar motor
por mais 5 anos de quem eu puder pegar, entendeu? Porque senão ele não ia pegar, senão ele continuava com a Mercedes. Deve ter alguma vantagem. Uma das vantagens é a que eu falei antes. Falei, ó, ele está buscando uma exclusividade e vai começar exclusivo. A equipe de fábrica da Honda vai ser a Aston Martin. E só a Aston Martin vai ter o motor Honda. Eu não sei por quanto tempo, mas para 2026, e se não me engano, 2027, é exclusivo para a Aston Martin. Entendeu? Então ele conseguiu tudo isso. Então, é isso. É isso aí. O André Pedeu. Boa noite, não sou de acompanhar a Indy, porém devido às 500 milhas comecei a ver vídeos antigos. Vocês poderiam comentar sobre as 500 milhas de Indianápolis de 2011? Perguntou pro homem certo, o Bruno Aleixo. Específico, mas a 500 milhas de 2011 o Adalto vai lembrar na hora que eu contar para ele o que aconteceu, que ele vai lembrar na hora, que é aquela corrida que o pujante J.R. Hildebrand ia ganhar a corrida e bateu na última curva. Na última curva da última volta. A última curva da última volta, ele vinha para ganhar e bateu. Aquilo ali, junto com o título do Hamilton em 2008, que também ele ganhou na última curva da última volta, e com mais algumas coisas aí, é coisa de filme. Coisa de filme. É coisa de rock. Para a gente poder explicar, né, pro pessoal que o André, que provavelmente viu a corrida, que ele está falando que viu vídeos antigos, foi o seguinte: essa foi uma daquelas 500 milhas que o pessoal vai fazendo estratégias de combustível diferentes, e aí no final tinha gente economizando, e no final tinha gente acelerando, e aquela coisa toda de Indianápolis, que a gente sabe como é que é, né? E os caras, tinha muita gente lenta na pista, muita gente andando devagar. Esse cara, esse Hildebrand, estava sozinho, liderando, assim, muito na frente. Aí ele vinha para ganhar a corrida tranquilo, só que ele pegou um retardatário na última curva, muito lento, tipo assim, devia estar na metade da velocidade dele. Ele saiu um pouquinho assim da linha, ó, para ultrapassar o cara, pegou a sujeira, imagina, a última volta, aquilo ali devia estar imundo. Ele foi direto, deu no muro e continuou acelerando, né? Continuou acelerando, só que aí, né, perdeu velocidade, ele ainda chegou em segundo. Só que a vitória ficou com o saudoso Dan Weldon. Ganhou a corrida lá, a última corrida que ele ganhou lá, né? Ele bicampeão, Dan Weldon. Venceu essa corrida também. E foi uma das 500 milhas mais inusitadas aí que nós já tivemos na história. Legal ele perguntar sobre essa especificamente. Eu vi agora, eles colocaram, eu não sei se você chegou a ver, colocaram no Twitter uma chegada, acho que de Indy Lights, 4 carros. Sim, 4 carros, essa é famosa. Eu nunca vi uma chegada dessa. Não foi em 2011 também que isso aconteceu? Pode ser, viu? Porque que os caras... Pois é, botaram no Twitter também a do Emerson, né? Que ele em 94, também, que ele ia botar uma volta no segundo colocado e bateu no muro também. Isso. No mesmo lugar que o nosso glorioso Hildebrand bateu. Indianápolis é isso, né? Indianápolis é isso. Tem esse problema. Agora, Indianápolis é isso, mas essa do Hildebrand foi meio para mais, né? Passou um pouco do limite indianapolístico. Essa foi inacreditável. Foi inacreditável. Porque dava tempo dele tirar o pé, nem passar aquele cara. Ele podia ficar atrás do cara, tipo podia assim. Podia ficar atrás do cara, porque ele estava tão na frente. Mas ele foi passar, o cara estava muito lento também. Ele foi passar e pegou a sujeira e foi reto e bateu. E a vitória ficou no colo do Dan Weldon, saudoso Dan Weldon, que morreu no final dessa temporada, 2011, naquele acidente lá em Las Vegas. Muito bem. Murilo Carvalho. Nos anos 80, os pilotos corriam com apenas um mapeamento de motor, pois a centralina eletrônica, na época, era grande para trocar, tinha que parar o carro no box. Em contrapartida, os pilotos podiam mexer na pressão do tubo e na mistura de combustível, que às vezes ocasionava quebra prematura do motor. Temos o caso clássico do Prost no GP da Itália de 88, no qual ele abaixou demais a mistura e quebrou o motor. O Senna foi avisado para não abaixar a mistura, teve que andar devagar no final da corrida. Berger e Alboreto começaram a tirar 3 segundos por volta antes do Senna se enroscar com Schlesser e perder a corrida. A gente estava mencionando isso aqui, né? Pela sua matéria no Auto Racing, Adalto, sobre o mapeamento dos motores na semana passada, atualmente os pilotos possuem 5 possibilidades de usar mapeamentos de motor diferentes, mas não podem mais mexer na pressão do tubo e na mistura de combustível. Isso. É isso mesmo ou entendi errado? Não, é isso mesmo, só que assim, não é 5.
Aquilo foi um exemplo. Né? Pode ser 5, pode ser 4, pode ser 6, 7. Né? Só que já está pré-estabelecido. Então, você põe lá no Strat 5, o Strat 5 já tem a sua própria mistura de combustível e pressão de turbo, que é diferente da do 4, do 3, do 2 e do 1. Que pode ser, inclusive, pode não ser nada disso e pode ser limitador de giro. Então, por exemplo, no motor que tenha 5 possibilidades, vamos no que você escreveu, Murilo, tem 5 possibilidades de mapeamento, sendo que o 5 é mais forte. Tá? Para corrida, vamos esquecer treino, para corrida. O 5 é mais forte. Então, o piloto, ele larga, ele já tem um mapeamento de largada, né, que RC, Race Start, RS. Race Start, que ele aperta antes da largada, ele larga e depois da primeira curva ele já tem que apertar de novo. Porque é potência máxima, ali é total. O motor não pode dar nenhuma volta dessa maneira. Ele tem que apertar de novo o botão. Porque senão, sozinho, inclusive aconteceu isso com o Rosberg, lá em Barcelona, quando ele e o Hamilton bateram, o motor sozinho meio que desliga. Ele entra no modo de segurança. Né? E aí você perde metade da potência do motor, né? Até você apertar o botão certo. Entendeu? Então, porque o carro não pode fazer isso só. O carro não pode mudar o mapeamento de motor sozinho. Isso é proibido. O piloto é que muda lá nos strats, né? Uns chamam de modo, outros chamam de mapeamento. É uma questão muito semântica aí para burlar um regulamento que teoricamente não poderia mexer, entendeu? Em modo, né? Em mapeamento. Então eles inventaram modo. Então o modo são várias coisas diferentes do motor. E uma delas pode ser o giro. Então na quinta possibilidade o motor vai a 12.500, porque acima disso o motor, se você passar de 12.500, 11.500 ou 12.500, eu acho que é 12.500. Por causa do limite de combustível, olha como tudo vai longe, né? Como tudo é uma corrente no carro de Fórmula 1. O limite de combustível, que é 100 km por hora, ele limita os giros do carro. Por isso que o carro vai a 12.500, 11.500 ou 12.500. Vamos falar em 12.500. Porque acima disso, não tem combustível para o carro ir mais. Então, você começa a gerar atrito e a turbina começa a flutuar. Então, digamos que o mapeamento 5 seja 12.500. O 4, 12.400 ou 12.300. Até o 1, que é 12.000. Entendeu? Então, você limita o giro. Porque não adianta o piloto querer controlar isso com o pé, que o piloto não vai controlar. Não vai. Não consegue. O piloto sempre vai na reta ele vai cravar. Afundar tudo, lógico. Ele vai dar e nem trocar de marcha cedo, né? Isso. Então você limita assim. Você põe lá um limitador de giro. Ele vira como se fosse um limitador de giro. É uma das possibilidades. O motor é igual, o mapeamento é todo igual, só que você limita o giro. Você limitou o giro, pronto. O piloto não consegue mais tudo que o carro pode dar. Por isso que o Hamilton, há 2 corridas atrás, acho que foi há 2 corridas, no meio da corrida falou, escuta, Bono, eu posso usar um pouco mais de potência aqui? E a Mercedes falou, não. Porque não valia a pena. Por quê? Quanto mais potência você usar, mais arriscado é o motor quebrar. E se não tivesse rádio? Se não tivesse rádio, era capaz do Hamilton colocar. Aí ele ia usar, ia para cima da galera. Ia para cima da galera, talvez chegasse lá, na corrida seguinte, pum, cara. Mas garantiu o entretenimento para nós, né? Mas garantiu o entretenimento para nós. Não, eu sou a favor do tiro rádio. Isso. Tiro rádio. Nós vamos lançar essa campanha aqui. Se o piloto quiser arriscar, aqui ele arrisque. Arrisca, Ele ganha muito dinheiro para isso. Isso, exatamente. Ele que arrisca. Se ele não quiser arriscar também, ele não arrisca. Não arrisca. O próximo arriscar, você... A decisão é do piloto. Tem que ser do piloto. Senão, não funciona como esporte, né? Exatamente. É isso aí.
É isso aí. Muito bem, vamos lá. Renato Melo está denunciando que eu tenho permitido alguns confrades façam uma mais perguntas. É verdade. Eu estou muito bonzinho. Essa foi a última edição que eu fiz isso. Ó, quem mandar 2 perguntas na próxima edição, eu vou ler só uma. Tá? E ele está falando o seguinte: não quero comparar as 2 categorias. Acho que foi a Indy, né, que ele está falando. Mas depois daquela emocionante classificação da Indy, eu pergunto: em qual volta o Pérez precisa parar, precisa bater para largar na frente? Ai, meu Deus. Olha, o Pérez vai estar tão monitorado ele vai estar com uma tornozeleira eletrônica nesse GP de Mônaco que não vai rolar isso aí, viu? Renato, é o que a gente falou no último Loucos, né? Mônaco, você tem que dar a primeira volta do Q3, já tem que dar ela pé no porão, não pode ser a volta de segurança, porque lá não tem essa segurança. Pode ser que o Pérez não bata, mas pode ser que outro bate. Com algum outro bate, qualquer um que bater, acabou a tua volta. Acabou o treino. Acabou o treino, entendeu? Então, é isso aí. Você já tem que, no Q3, sair a primeira volta já arrepiar. O Celso MH, quais as próximas atualizações que você sabe que Mercedes e Ferrari podem trazer após Mônaco? E se também a Red Bull planeja algo em breve? Mas nem estreou as atualizações, o cara já quer saber as próximas. São muitas. Eu não sei. A Ferrari tem um monte de atualização, mas ela não. Agora em Mônaco, ela vai correr o carro do Azerbaijão com mais downforce. É aquele carro com mais downforce. Não é nem o carro que correu depois. Depois do Azerbaijão teve Miami. Isso. Em Miami já teve o primeiro pacote de atualização. Só que não serve para Mônaco. Então vão tirar aquilo, vai correr o carro que correu no Azerbaijão, né? E depois eles voltam com aquilo que eles tinham corrido em Miami, mais uma atualização para a Espanha. É isso. É isso aí. Anderson Vogel, no último podcast pergunta, foi muito legal a parte do problema técnico. Foi muito legal. Você não imagina que foi legal. Soltando aquele puta aqui, muito engraçado, espontâneo, Adalto dizendo que acendeu cigarro, ele tá só elogiando, ele tá elogiando a gente pelo erro que aconteceu no programa e a gente perdeu as imagens. Muito obrigado, viu, Anderson Vogel? Obrigado, Anderson. Vou entender como um elogio. Hein? De vez em quando é bom ouvir isso na internet. Eu vou entender como um elogio. Né? O Ítalo SLM, Adalto e Bruno, que diabos aconteceu com o Daniel Ricciardo? Porque ele se tornou um piloto tão medíocre. Na opinião de vocês, quem está com pinta de se tornar o novo Ricardo? Tipo, se tornar um piloto medíocre, né? Que está perguntando. Eu acho que o Ricardo entrou numa espiral, né? Assim, de longe, assim, evidentemente que o que eu estou falando aqui é uma opinião, né? Não é uma informação. Eu acho que o Ricardo, ele foi para a McLaren achando que ia... A McLaren também achando que ele ia desafiar bem o Norris e até ganhar do Norris. Um cara experiente, que andava muito bem, parará. Só que chegou lá, ele viu que o buraco era muito mais embaixo. Porque o Norris é muito rápido, é muito inteligente, o carro é difícil de guiar, e o carro não aceita, esse pneu também não aceita, mas não é só o carro, esse pneu da Pirelli, ele não aceita o que o Ricardo mais gostava de fazer, que era aquele mergulhão já começando a esterçar o volante. Com esse carro, você tem que dar o mergulhão com o volante reto. Se você esterçar o volante, você perde o carro. O pneu da Pirelli não tem aderência transversal. Ele tem aderência reto ou em curva. Transversal, assim, ó, ele não tem aderência. Então, ele começa a perder o carro. E ele foi se desesperando. É o que eu acho que aconteceu, entrou numa espiral ruim, entendeu? E se perdeu, e o segundo ano dele, junto com o Norris, foi uma coisa bizonha, entendeu? Então, eu acho que ele perdeu a confiança, inclusive, tudo. Não sei. A Red Bull já falou que não coloca ele ele não vai na AlphaTauri. Nem na AlphaTauri, Teve essa especulação aí, mas ele não vai andar na AlphaTauri também. Fernando Lima, Adalto, fora de contexto, qual foi o momento mais engraçado da fase do Loucos com Edgar de Melo Filho? Fernando, o momento mais engraçado. Boa pergunta. Nossa, o pior é que eu tenho a resposta. Fala. Eu não sei que Loucos foi, nem que ano foi, se você ouvia ou não, mas
O Edgar estava contando uma vez que eles foram para uma corrida lá no Rio Grande do Sul. Não sei se foi Tarumã, outra pista. Acho que era Tarumã. E tinha uma... Foram os pilotos todos, ficaram quase todos no mesmo hotel. Alguns eram casados. E uma das esposas ligou para um deles, né? E quem atendeu não foi o cara. Entendi. Foi a... Ele não chamou de garota. Foi a. Capivara. Foi a. Para no ar, foi a. Meu amigo, eu tive um acesso de riso aqui do jeito que ele contou o negócio. Que eu quase parei o Loucos. Porque eu não conseguia parar de rir. Eu quase parei o Loucos. Porque a história é engraçada, mas a maneira que ele contou é o melhor contador de piada que eu já vi, acho. E aqui no Loucos ele era maneiro porque Sabe não como falar... que a primeira vez que eu escutei o Edgar foi no... Eles transmitiam na Manchete. Isso, a DTM. NASCAR. Não, eles transmitiam a NASCAR. A NASCAR. E aí eu me lembro... Olha a minha memória onde vai agora. Eu me lembro que ele era o comentarista, né? E houve um momento nessa corrida que eu não lembro onde era, mas era um circuito oval, obviamente, e o cara fez a curva e o pneu forçou de uma tal forma que os parafusos saíram, assim, voaram e acertaram na arquibancada, assim, igual, como se fosse tiro. Assim, caramba! E aí o pneu saiu, o cara rodou e tal. Aí o narrador, nossa, Edgar, que acidente grave, né? O pneu saiu ali, o parafuso do pneu e tal. O Edgar falou, pois é, imagina se tivesse um cidadão comendo uma melancia ali na arquibancada. Eu falei, cara, eu nunca ia pensar isso, porque podia ter acontecido uma tragédia, mas imagina se o cara, igual aquele desenho animado, o cara comendo uma melancia e puf, explode a melancia, o cara fica só com a cara vermelha. Tiradas são espetaculares. E olha, ao vivo, então, o Edgar, a gente se tornou amigo, o Edgar veio muitas vezes aqui, eu fui na casa dele e tudo. Você com o Edgar num churrasco, você passa mal, cara. Você passa mal de tanto ele te fazer rir. Ele tem cada história e ele conta de um jeito que uma história banal vira um troço. Vira um negócio sensacional. Muito bem, vamos lá. O Fábio Pachi. Nossa, várias perguntas. Vamos rápido aqui, ó. Então, Fernando, a história da capivara foi o momento mais engraçado. O Mônaco, ele está falando aqui, o Fábio Pachi. Mônaco é chata, já passou da hora de uma reformulação do traçado. O país é tão pequeno assim a ponto de impedir talvez uma duplicação do tamanho da pista? Esquece, Fábio. Não vai acontecer. Lawrence Stroll já não teve sucesso, já não teve resultados negativos suficientes para aprender que apadrinhar piloto não é receita de sucesso. Ele está falando do negócio do Tsunoda, já comentamos. Isso. Por que a França não volta atrás de Manicus ao invés daquela porcaria de Paul Ricard? Ô, Fábio Pache, deixa eu te contar um segredo aqui, só nós aqui, ó. Manicus também é uma porcaria. É uma porcaria horrível. E com esses carros aí, não ia ser pior ainda. Ela é estreitinha, assim, então... Ela é estreitinha. Eu não sei não, mas será que Dijon Prenoir ainda existe? Não sei. É legal, que é uma pista cheia de... O Paul Ricard não é ruim. Ruim é o traçado que a Fórmula 1 adota, né? Podia pôr a retona lá, Mistral, né? Mas não, eles querem fazer aquelas chicanes horrorosas lá e dá nisso. Qual motivo? Estragaram, por exemplo, a reta de Paul Ricard, de Le Mans. Puseram naquela reta de 5 km. Isso, exatamente. Onde eu vou te contar uma coisa, os caras tinham medo de lavar o pé, e um cara da Porsche, o chefe de equipe, ele instalou um negocinho no final do acelerador que acendia uma luzinha lá em cima. Então, se aquela luzinha lá em cima não tivesse acesa, no final da reta, era que o cara não estava com o pé cravado. Você tem uma ideia? Para ele saber, né? 400 por hora. Você tá louco. Vamos lá. Qual o motivo do Hamilton teria para trocar Mercedes por Ferrari? Na minha visão, nenhum. E na de vocês. Na minha também, nenhum. Não sei o Adalto aí. Nenhuma. Não vejo nenhuma. Muito bem. O Edson Nascimento, bem que para esse desfile de Mônaco, quem fazer uma ultrapassagem poderia ganhar 1 ponto. Olha que boa ideia! Dá 1 ponto para quem fizer a ultrapassagem em Mônaco. Tá aí.
Olha, ele pergunta... Bom, primeiro, se chover, tem ultrapassagem. O Vettel, no ano passado, fez 3. Eu pus no... eu vi. Eu pus no Twitter. Só entrar lá no meu Twitter, você vai ver. Se tiver chuva, tem ultrapassagem. Porque sempre um piloto sempre comete um errinho, sempre tem... Aí dá para ultrapassar. Se chover, Ídolo Stroll, vou dizer quanto ele está pagando para você. Se vale a pena você colocar algum nele. 90. 8? Entendi. 90. Uhum. Entendeu? 90 vezes o que você colocar. Então, se você já fez suas apostas, sobrou R$50, sobrou R$100, não custa nada, entendeu? Não custa nada você colocar 50 ou 100 no ídolo, dá 90 vezes. Uhum. Já pensou? Muito bem. Adriano, ao contrário do rabugento do Bruno, eu adoro Mônaco. O desafio é fácil para quem está no sofá. Vai lá e não beija o muro que eu quero ver. Muito bem. Eu concordo com ele na classificação, na corrida, meu filho. Não é. O cara fica andando com o braço para fora, entendeu? Nós ainda vamos chegar no nível de ver o piloto fumando um cigarro lá, passeando, assim, ó, tirando o volante assim, entendeu? Porque não tem, os caras ficam passeando lá, ninguém passa ninguém e dá nisso aí. Na classificação, o que o Alonso fez o ano... Não sei se foi ano passado ou retrasado, foi bem o que o Bruno está falando. Mas é isso, o Alonso fez exatamente isso. O Alonso no ano passado, ele provou que Mônaco não é desnecessária. Ou foi o ano retrasado? Não, acho que foi no ano passado, que eles criaram 2 pelotões, assim, né? E aí ficou um pelotão com os 4 primeiros, eu acho, e depois o Alonso tinha até ilustração. Assim, o Alonso e todos os outros colados nele. Os outros colados nele. Ridículo. Doutor Tanaka, fiz a pergunta semana passada sobre o FIA WEC. Apesar de eu assistir a corrida completa, a ideia do Adalto reduzir a duração das provas é muito boa. Só uma informação, o WEC está sendo transmitido com narração brasileira no canal oficial do WEC no YouTube. Beleza, muito bom. Adalto, se der tempo, poderia comentar sobre os motivos do possível fracasso do protótipo Peugeot com efeito solo e sem asa traseira? Eu falaria para você, o Tanaka, eu falaria para você isso, mas aí eu vou ser processado, né, pela Peugeot. Então você imagina aí. Deixa quieto. Imagina o Jarbas Júnior, minha pergunta é simples, ao mesmo tempo a curiosidade sempre tive. O que é feito com os restos de fibra de carbono resultante das colisões durante um GP? As peças danificadas têm alguma serventia? As peças não usadas podem ser transformadas em outras? Tipo, tem uma reciclagem das peças? Olha, que pergunta boa, e cuja resposta eu não tenho. Nunca passou pela minha cabeça. Pedaço de carro na pista, às vezes a galera pega, né? Se ficar na pista, esquece. O pessoal pega. Agora, o que vai para o box, eu acho que eles devem aproveitar o que for possível, porque tudo que é de fibra de carbono é absurdamente caro. Deve reaproveitar, deve ter uma forma de remoldar lá o negócio. Pode ser. Eu não sei realmente. Talvez peças que não façam parte, por exemplo, do monocoque, né? Que aí tem a questão da segurança e tal, e talvez não tenha jeito. Mas as outras, acho que sim, né? Sim. O que tiver jeito, eles reaproveitam, porque é muito caro. É muito caro. Agora, eu não sei o que dá realmente para aproveitar, o que não tá. Então, eu não vou chutar. Boa pergunta. Vou até tentar me informar sobre isso. É isso aí. Um comentarista pergunta, Adalto, por que a Fórmula 1 numa categoria de carros tão desiguais não permite que os carros mais lentos possam ficar na mesma volta dos líderes, enquanto em outras categorias como a Indy não existe bandeira azul? Mas como assim não podem ficar na mesma volta dos líderes? Ele está dizendo que permite que os carros mais que não permite. Permite, se der bandeira amarela, pode passar. Eu entendi que ele está dizendo que está andando bandeira azul de maneira exagerada. Aí sim, a Fórmula 1 faz isso mesmo. A Fórmula 1 tem... Não era assim, viu? Não era assim. Isso começou, não sei se foi na década de 90 ou nesse século.
A Indy, não é que a Indy não tem bandeira azul, a Indy tem bandeira azul, é que os caras não respeitam. Eles não têm. E também demoram mais para dar. E demoram mais, O certo, o que eu aprendi e que eu acho certo, um comentarista, você vai tomar volta, você tem que fazer o seu traçado. Na sua tocada, no seu ritmo. O cara que vem dar a volta em você é um cara que está muito mais rápido. Ele vai te passar, ele que te passe. Ou ele te passe na reta. É que assim, você não precisa fechar o cara, né? Brigar com ele por posição, mas você também não precisa arrebentar com a sua corrida para deixar o outro passar, né? No meu tempo, a orientação era essa. Não dispute posição com o cara que vai te dar a volta. Entendeu? Quando você vê uma bandeira azul, é porque atrás de você tem um cara que vai te dar a volta. Ainda mais no kart que não tem espelhinho. Isso. Então no kart, muitas vezes, você não sabe quem está atrás. Eu tinha um adversário no kart que ele tinha uma habilidade muito curiosa, que é o seguinte, ele imitava uma sirene de ambulância. Só que ele fazia tão alto que a gente que estava na frente escutava. Né? Então era o sinal dele aí para passar. Um abraço pro grande Ronan, grande kartista lá de Belo Horizonte. Isso. Não é para disputar a posição. Agora, como a Fórmula 1 faz, é um absurdo. Eu acho um absurdo. É exagerado. Né? Exagerado. Porque os caras param o carro. Uma reta atrás, já tá tomando banho. Não, e aquela luz piscando aí, o cara para o carro na reta para o outro passar. É um exagero. É exagero. É isso aí. O Fair Eagle, ele pergunta: boa noite, Adalto e Bruno. Essa suspensão traseira nova da Mercedes tem muito mais regulagens do que a suspensão do ano passado? Lembro que vocês classificavam essa suspensão de ser próxima às usadas dos anos 70. Isso. Mas é que aí é o conceito, né? Não é a suspensão de cada equipe, né? Isso. Conceito. Eles tiraram muito da suspensão mais sofisticada, que os carros de Fórmula 1 tinham até 2021, e o regulamento permite uma suspensão mais simples. Mas a Mercedes, confiando demais, né, achando que a suspensão não ia fazer quase nada, porque o carro precisava ficar duro igual um pau, então ela fez uma suspensão muito vagabunda. Né, que, na opinião minha, do Dude, hoje eu não vou falar do Dude, mas mais para frente eu tenho uma história muito boa para falar do Dude e outros loucos aí. Achou que a suspensão ficou vagabunda demais e é uma das coisas que deixou o carro ruim. Entendeu? É uma das coisas que deixou o carro ruim. Que fez o carro ter tanto kick, né? Confiando que as pistas todas seriam mesas de bilhar. Né? E não é. A FIA tinha dado uma orientação para as pistas todas, quando mudou o carro para efeito solo, para tirar os bumps. Mas não para virar uma mesa de bilhar. Eu não sei, você no seu próprio carro de rua, se você passar numa rua, por exemplo, a 40 por hora, e se nessa rua tiver condições de passar a 160, você vai ver a diferença, né? Você vai sentir aqui em São Paulo, então, você vai parar lá na rua, né? Isso. Então, é mais ou menos isso, entendeu? Então, qualquer mínima coisa num carro que está a 300 por hora é muita coisa, entendeu? É muita. O Rubinho, por causa de uma zebra que nem era tão alta, nem era tão alta, mesmo, ele quase morreu lá em Imola. No mesmo final de semana que o Senna morreu, o Rubinho foi na sexta-feira, o carro dele decolou igual um avião. Eu não estou exagerando, Bruno? Não, foi igual isso. Igual um avião, o carro saiu com as 4 do chão e foi direto na grade. Aquela grade, eu não sei como segurou um carro daquele. Porque ele bateu um pouco no pneu, né? Ele bateu na grade, ele bateu no pneu, porque se ele subisse 1 centímetro a mais, ele ia passar da grade. Bom, e aí a gente hoje ia estar falando de outra coisa aqui. De outra coisa, é verdade. Muito bem, Matheus Ferreira Celestino, qual a previsão do tempo para Mônaco nesse final de semana? Já falamos isso, né? Foi chuva, né? Chuva. Chuva, e piorou para o domingo. Piorou para o domingo, que estava antes mais para sábado, e agora está mais para o domingo, entendeu? Então, a gente pode até
ver aqui, ó, rapidinho, dá para ver rápido, porque eu já tenho aqui salvo, como é que está nesse momento. Porque a previsão sempre vai mudando também, né? Uhum. Você vê numa hora, tá uma coisa, depois vai mudando. Quanto mais perto, mais certa é a previsão. Hoje está assim. Amanhã, a previsão de chuva é só 10%. Só 10%. No sábado, já está em 14%. Agora, no domingo, subiu. 76% foi para 80%. Opa, maravilha. Aí nós gostamos. Aí nós gostamos. Subiu, E então, por último aqui, a pergunta do Porco Gordo. Quanto está pagando o Leclerc? Vou apostar R$100 falei, nele. né? 4 e pouco. Falou. Não está pagando muito, não. 4,80. Vai que Mas crava 4,80 é 4,80. Se puser isso. R$100, vai pegar 480. Aí tá bom. Né? Não tá ruim, não. Não tá ruim. Né? Não tá ruim. Muito bem, é isso aí, pessoal. Finalizando então esse Loucos para o Automobilismo desta semana. E desta quinta. Na próxima semana a gente volta. Neste final de semana, então, final de semana de glória. Não, de luxo. Não, de luxo. É o final de semana de luxo, porque tem as 500 milhas também. Isso, exatamente. Que é uma coisa espetacular. Isso. É uma corrida tensa. Entendeu? É uma coisa que pode acontecer qualquer coisa. E é imprevisível, né? Imprevisível. O último colocado pode ganhar. Já aconteceu várias vezes, não é uma nem duas. Uhum. Várias vezes do último colocado ganhar a corrida. Entendeu? Então, acidentes, ultrapassagens por fora. Pô, olha, é imperdível. Imperdível. 500 milhas para quem gosta de automobilismo mesmo, é imperdível. É imperdível. E na terça-feira estaremos aqui para comentar tudo o que acontecer nesse final de semana aí, né? Tanto em Mônaco, que é a preliminar, quanto em Indianápolis, que é o evento principal do final de semana. Bruno, eu estou numa dúvida aqui, eu queria que você me ajudasse. Opa, vamos lá. E os confrades também podem me ajudar escrevendo nos comentários. Você sabe que eu faço vídeo na sexta, sábado e domingo. Sim. Né? Então, no domingo, eu estou em dúvida se eu espero acabar as 500 milhas para fazer um vídeo só para falar da Fórmula 1 e das 500 milhas, ou se eu faço um vídeo curto da Fórmula 1 e na segunda eu faço um das 500 milhas. Com certeza absoluta você espera acabar as 500 milhas e fala das 500 milhas. Até porque o senhor vai se lembrar muito bem que quando o Hélio Castro Neves ganhou lá em 2021, o senhor fez um vídeo cheio de palavrões, foi uma coisa assim dantesca, horrível, né? O nosso canal deve ter sido até desmonetizado, que o senhor estava um pouco emocionado, mas é isso que a gente gosta, né? Os vídeos... Tem visualização pra caramba! Vídeos com muitos pip, né? Mas é isso que a gente quer. Muito bem, pessoal. Ó, então a gente vai finalizando esse Loucos. Fique ligado aí na terça-feira, na próxima edição, que a gente vai falar sobre essas corridas. E fique ligado nas corridas, não perca, né? E se você não assinou F1 TV, assine, porque senão você vai ter que assistir a pujante decisão do Campeonato Alemão no sábado de manhã. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo Loucos. Valeu!